Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje são as raquetes all around, ou seja, as raquetes que ficam entre as raquetes de potência e as raquetes de controle. Elas não estão nem sendo categorizadas como de potência e nem tampouco como de controle. Elas ficam nesse intervalo entre as que dão muita potência e as outras que dão muito controle. Eu já falei em outros vídeos sobre as raquetes de potência, também já fiz um outro vídeo sobre as raquetes de controle e até sobre as raquetes mais pesadas, que são mais exigentes, que exigem preparo físico, que exigem uma técnica mais apurada. E hoje nós vamos falar das raquetes que são as mais usadas no circuito e também usadas pelos amadores, que são essas raquetes intermediárias, digamos assim. Não são nem de muita potência e nem de muito controle. Há uma quantidade imensa de modelos que podem ser categorizadas como raquetes all around. Mas é preciso que você entenda que há algumas variáveis que servem para a gente identificar uma raquete desse tipo. Então, a primeira coisa que você pode destacar é que o perfil, ou seja, a largura do aro é média numa raquete all around. Nas raquetes de potência, normalmente o perfil é largo. Nas raquetes de controle, ela pode ser média ou até mais fina. No caso das raquetes all around, elas são sempre de perfil médio, ali em torno de 22, 21, 23, às vezes até 24 milímetros de largura. As que são de potência são de 25, 26, 27, 28 e as de controle, muitas delas ficam ali entre 18 e 22. Então a primeira coisa a se levar em conta é o perfil da raquete. Outra coisa importante é o tamanho da cabeça. As raquetes que são all around, elas vão de 97 até 102, 104 o tamanho da cabeça. Normalmente não se incluem aí as raquetes de cabeça muito pequena, 95 para baixo, né? E nem as raquetes que são chamadas de oversize, que normalmente são muito mais leves e são mais utilizadas pelos jogadores muito veteranos ou de uma idade muito avançada e que usam uma raquete mais leve porque ela dá maior facilidade para bater. Então, a cabeça de uma raquete all around fica aí entre 97 até mais ou menos 104. O peso também é uma variante importante. Normalmente você vai encontrar entre essas raquetes desde 295 gramas até 310, quase 315 gramas sem corda, para compor essa categoria que nós estamos chamando de raquetes all around. Veja, se você pegar as raquetes de potência, a grande maioria também tem lá em torno de 300 gramas, mas o perfil é largo. Aqui nós temos várias que têm mais ou menos esse peso, mas o perfil é mais estreito. Outra coisa importante é que o pattern, ou seja, o padrão de cordas também varia. As raquetes de potência normalmente são 16 por 19, o seu padrão de cordas, enquanto que as all around você encontra de 16 por 18, de 16 por 19, de 18 por 19, de 16 por 20 e até 18 por 20. Então você tem uma gama maior e há até algumas que são variáveis que não duraram muito, mas como por exemplo 18 por 16, 16 por 16, que são padrões que prometem aumentar o spin, mas não são muito comuns. A imensa maioria segue esse padrão, principalmente 16 por 19, 18 por 20, são as mais comuns, mas você encontra também esses outros padrões que nós citamos. Outro detalhe importante que varia muito nessas raquetes é a rigidez, o chamado RA. A rigidez também é muito variada. Você vai encontrar raquetes com
uma rigidez de 60, 61, que é relativamente baixa, mas você vai encontrar raquetes com 69, que já é uma raquete bem mais rígida. Então você tem uma gama bastante grande e bastante variada de rigidez nas chamadas raquetes all-around. O equilíbrio também varia, você vai encontrar raquetes com o peso por cabo, outras even ou equilibradas e até algumas com o peso um pouco mais para a cabeça. Então, isso também é um item e uma variável que deve ser levada em conta, e nós vamos explicar por que há tanta variação e qual é o significado disso. E por conta disso, por conta do equilíbrio, por conta da variante de peso e tudo mais, você também tem um swing weight. Swing weight é o peso da raquete em movimento, ou seja, quanto ela pesa quando você está fazendo o swing, quando está fazendo o movimento de batida. O swing weight de uma raquete all-around também varia bastante. Tá? Então, há uma série, portanto, de variáveis que interferem e que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de uma raquete all-around. Peso, swing weight, equilíbrio, rigidez, padrão de cordas, tamanho da cabeça. Dito isso, e entendendo que essas variáveis são utilizadas de maneiras diferentes, dependendo de qual é o objetivo daquela raquete, então nós podemos dar um painel de alguns modelos que se encaixam nessa categoria das raquetes all-around. Eu vou citar aqui cinco tipos diferentes ou 5 linhas diferentes de raquetes que trazem modelos all-around. Vou falar de 2 que são produzidas pela Red, uma que é produzida pela Yonex, outra pela Babolat e outra pela Wilson. E aí você vai dizer assim, mas tem outras marcas que também tem. Tem. É a mais usada, é o modelo mais usado pela maioria dos jogadores, dos tenistas, principalmente dos tenistas amadores. Eu digo isso porque os tenistas profissionais, eles podem usar esse mesmo modelo que você entende que é o que ele usa, mas a sua raquete, a raquete dele é uma raquete Pro Stock, desenvolvida para ele e customizada para as necessidades dele. Já falei sobre as Pro Stock em outro vídeo, e se você quiser ver, você pode dar uma olhada lá naquele vídeo, e você vai entender que a raquete de um jogador profissional, patrocinado por uma marca, não tem absolutamente nada a ver com a raquete que nós compramos no mercado, nas lojas, que são as raquetes chamadas de retail. Dito isso, vamos ver aí alguns modelos que a gente pode incluir nessas raquetes all-around. Vamos começar com a Wilson Blade. A última versão é a versão 7, agora está saindo modelos novos e tal, mas se você pegar a linha Blade, você vai encontrar vários modelos que se encaixam nesse padrão. Por exemplo, você tem a Blade 104, tamanho de cabeça 104, o padrão dela é 16 por 19, a espessura do seu aro é 22 milímetros, o seu RA é 60, portanto baixo, o swing weight é 321, ou seja, é o peso dela em movimento, e ela pesa 306 gramas. Já concorda? Esse modelo é bem próximo de outros que a gente poderia citar aqui e que propõem ter um sweet spot, ou seja, aquela área de batida que é a área doce, maior por conta do tamanho da cabeça da raquete. Então, ela não chega a ser uma raquete de potência, apesar do tamanho maior da cabeça. Por quê? Porque o seu padrão de largura do aro é mais estreito, a sua rigidez é bem mais baixa e, portanto, muito diferente das raquetes de potência que teriam uma largura mais espessa, ou seja, seria uma largura maior e uma rigidez bem mais alta. Ao lado dessa Blade, você tem, por exemplo, o modelo 100, que também tem 16 por 19 de padrão, também tem 22 milímetros de largura, mas tem uma rigidez de 69 e um swing weight mais baixo, com 316. Esse modelo é bem próximo
de uma raquete de potência, mas ele tem esse diferencial de ser um padrão mais estreito na sua borda e, portanto, ela não vai dar a mesma potência da outra raquete, que é a raquete mais larga. Então, são modelos da Blade que são diferentes daquelas de potência, mas também não são semelhantes às que são de controle, que são muito mais pesadas. Mais aproximado com uma raquete de controle, você vai encontrar a Blade 98 de padrão 16x19. Essa já tem um perfil ainda um pouco mais estreito, são 21 milímetros. A rigidez é baixa, 62. O swing weight é um pouco maior, 328. E ela pesa 323 gramas com cordas. Esse modelo já dá muito maior controle do que os dois que eu citei anteriormente. Ela não é mais próxima da de potência, ela já é mais próxima da de controle. Ela solta menos a bola do que as duas anteriores, mesmo tendo um peso um pouco maior. A composição dessas variáveis torna essa raquete uma raquete um pouco mais de controle do que as anteriores. E ainda na linha Blade você tem a mais comum e a mais usual, a mais conhecida delas, que é a 98 com padrão 18x20. Essa também tem um perfil de 21 milímetros, mesma da 16x19, mesma rigidez, 62, mas aumenta o swing weight. E lembre-se, quanto maior o swing weight, menor a capacidade de manuseabilidade, ou seja, ela fica mais difícil de manusear. Essa raquete, ela precisa de um swing weight um pouco maior, por quê? Porque como ela tem um padrão de cordas mais fechado, ela vai soltar menos a bola. Então, o que se faz? Você equilibra a raquete aumentando o swing weight. Tem o mesmo peso também de 16x19, 323 gramas com corda. Tá? Então, essa linha Blade traz vários modelos que você poderia aqui incluir entre as All Around. Outra linha que traz vários modelos nessa mesma pegada, digamos assim, é a Babolat Strike. Um detalhe interessante sobre a Babolat é que a Babolat traz, na verdade, apenas 3 tipos de linhas. Ou você usa a Pure Aero, e você tem vários modelos, mas o perfil de todas elas é voltado para a potência, ou a Pure Drive, que também é a Pure Aero com outro padrão de coração, do formato do coração, mas é exatamente a mesma proposta, e essa terceira linha que é a Babolat Strike. A Babolat Strike também tem vários modelos. Você tem algumas que são mais difíceis de achar aqui no Brasil, mas existem na linha da Babolat, como por exemplo a Babolat Pure Strike Team, que tem cabeça 100, padrão de perfil de 21 milímetros, portanto semelhante ao que nós falamos da Blade e da Blade mais pesada inclusive, né? Tem uma rigidez 69, portanto uma rigidez alta, bem próxima daquela rigidez que nós encontramos nas raquetes de potência, mas tem um swing weight de 309, bem baixo, e um peso bem baixo, 303. E aí você vê novamente como é necessário compor essas variáveis para que essa raquete seja diferente daquelas de potência. Ela te dá um pouco de potência, mas ela por conta da sua rigidez, mas ela dá um swing weight mais baixo e, portanto, solta bem menos a bola do que seria uma raquete como, por exemplo, a Pure Drive. Na mesma linha da Babolat Strike, você tem o modelo que é 100 também, com o mesmo padrão de borda, 21 milímetros, mesmo padrão de rigidez, 69, mas com um peso adicional. O modelo 100 pesa, não a Team, né? A Babolat Strike 100, ela pesa 315 gramas com cordas e tem um swing weight de 319, já um pouco mais alto. Essa já é uma opção um pouco diferente da outra, porque ela tem um pouco mais de massa e, portanto, ela vai soltar mais a bola do que a outra, mas menos do que a raquete de potência. E aí,
você encontra também na linha Strike os 3 modelos que são com cabeça 98. Aliás, a imensa maioria das raquetes dessa linha são cabeça 97 e 98. A Babolat Strike, você tem 3 modelos diferentes com a cabeça 98. A primeira delas é com padrão 16 por 19, é a Babolat Strike normal, né, Pure Strike, tem um perfil de 21 milímetros, a rigidez é intermediária, 66, swing weight 327 e peso 323. Há uma outra versão semelhante a essa que é exatamente a mesma raquete, tudo igual, o que muda é o padrão de cordas, que é a de 18 por 20. Por conta de mudança do padrão de cordas, também aumenta um pouco o swing weight. Como nós dissemos falando da Blade, ela precisa de um swing weight um pouco mais alto para compensar a menor potência do padrão mais fechado. Mesmo peso da outra, mas com um swing weight um pouco maior. E também há um outro modelo de tamanho de cabeça 98, que é a Tour. Babolat Pure Strike Tour. Também tem 16 por 19, também é cabeça 98, mesmo padrão de largura, 21 milímetros, mas ela tem uma rigidez mais baixa, 65, tem um swing weight também alto, 333, e um peso ainda mais alto, 340. Essa raquete já está quase se aproximando de uma raquete de controle. Ela só não é contada como controle exatamente por conta do seu padrão de corda, né, que é mais aberto e, portanto, dá um pouco mais de potência do que as raquetes de controle, que dão muito baixa potência e dependem exclusivamente do movimento, né, da técnica do jogador. Muito bem, essas foram as raquetes da Babolat, modelo Strike, Pure Strike, mas nós temos também modelos semelhantes nas Yonex. A Yonex tem uma característica interessante. Quem já jogou com Yonex ou já viu alguém jogando, já deve ter percebido. Elas têm uma cabeça meio que quadrada, né? A cabeça é diferenciada, e entre os modelos da Yonex, a gente poderia destacar aqui pelo menos uns 2 ou 3 que são all around. Uma delas, que eu até diria que está muito próxima, apesar da sua característica e da sua especificação, está muito próximo de uma raquete de controle, é a E-Zone 98. Tem um padrão de corda 16 por 19, é um pouquinho a coisa mais larga, 23 milímetros, uma rigidez intermediária, 64, um swing weight também não muito alto, 317, e pesa 320 gramas. Quem já jogou com uma E-Zone 98 sabe que ela não solta tanto a bola assim. Ela é até meio aproximada com as raquetes de controle, não tanto como a de controle, mas ela solta bem menos a bola, mesmo tendo essas características. A construção dela, a maneira dela ser produzida e as variáveis que compõem essa raquete fazem dela uma raquete de muito bom controle. Um outro exemplo da Yonex é a VCore Pro 100. A VCore Pro 100 tem um padrão de cordas 16 por 19, um perfil estreito, 21 milímetros, uma rigidez de 65 e o swing weight 323. Pesa 318 gramas com cordas. Essa é uma raquete que também já está mais próxima de uma raquete de potência do que propriamente a E-Zone 100. Mais estreita, ela solta um pouco mais a bola por conta do swing weight maior, ela tem um peso maior e, portanto, na batida ela gera maior potência, mas ela não pode ser contada jamais como uma raquete de potência, como as que nós já falamos no início, porque é uma raquete que tem um perfil estreito e que solta muito menos a bola se for comparada com, por exemplo, uma Pure Drive. Tá? E um último exemplo da Yonex é a VCore 98 Galaxy Black. Padrão também 16 por 19, 22 milímetros de largura, a espessura do aro, uma rigidez de 65, um swing weight de 322, está ali na média, não é tão alto, mas também não é tão baixo,
e um peso de 323 gramas. Eu diria para você que essa aqui é a versão da Yonex para a Blade 16x19, né, de cabeça 98, ou então para a Babolat Pure Strike de 16x19. É muito semelhante, mesmo tipo de performance. Entre as raquetes da Red, nós temos duas linhas que trazem modelos muito populares. Uma delas é a Speed, que é popular aqui no Brasil, principalmente para aqueles que gostam do sérvio Novak Djokovic, que usa esse modelo, ou pelo menos a pintura desse modelo nas suas raquetes. A Speed tem vários modelos, mas tem ali pelo menos dois que são e que podem ser encaixados ou categorizados como sendo raquetes all around. A 100 MP, né, a Speed 100 MP, tem um padrão 16x19 de cordas, 23 milímetros de largura, tem uma rigidez de 64, um swing weight um pouco mais alto, 328, e pesa 318 gramas. Essa raquete é uma raquete que dá um bom controle, que é muito menos potente do que as Pure Drive, por exemplo, mas muito mais potente do que uma raquete de controle que pesa mais e que exige mais do tenista. Outro modelo da linha Speed é a Speed 100 Pro. Essa já se aproxima bastante de uma raquete de controle, porque tem um padrão de cordas mais fechado, né, 18x20, mesma largura de perfil da raquete, 23 milímetros, mais uma rigidez mais baixa, 62, um swing weight de 329 e um peso de 323 gramas. Aliás, 329 gramas. Essa raquete é apresentada como sendo a raquete que o Djokovic usa. Obviamente que a dele é customizada para ele, é outro modelo, é um modelo Pro Stock, né? Mas ela é muito mais voltada para controle do que a Speed 100 MP. Mas também é contada entre as All Around. E finalmente a linha Radical. A linha Radical tem uma característica interessante. Antigamente, a linha Radical chamava-se Radical justamente porque ela era uma raquete leve, mas que com uma rigidez mais baixa. Quem teve a oportunidade de jogar, por exemplo, com a Microgel Radical MP, vai se lembrar que era uma raquete que soltava muito pouco a bola, uma raquete extremamente macia, uma raquete leve e com um padrão de cordas fechado de 18x20. E portanto ela era radical justamente por isso. Ela trazia uma série de aspectos de uma raquete de controle, voltada para o controle, como o tamanho da cabeça, o padrão de cordas, como a rigidez baixa, mas por sua vez trazia essa característica de ser mais leve. Hoje já não existe mais isso na linha Radical. Se você pegar as raquetes nos últimos anos, como ela tem sido fabricada pela Red, se você pegar o último modelo, que é o 360, você vai encontrar lá, por exemplo, a MP, que é exatamente a atualização dessa que eu acabei de falar. Você vai encontrar um padrão de cordas de 16x19, a largura é a mesma da antiga, 21 milímetros, mas a rigidez foi lá para 68. Enquanto antes era 58, 59, hoje está em 68. Swing weight também intermediário, 324, e um peso o mesmo, 312. E aí você diz assim, mas então não é mais radical? Com aquela proposta antiga não é mais. Hoje ela é uma raquete mais voltada para o mercado de hoje, né? As pessoas que jogam hoje, a imensa maioria dos jogadores, usam raquetes desse tipo e ela adquiriu essa característica. Ela é radical só no nome, já não é mais, já não preserva mais aquelas características que lhe deram o nome. E nós temos também entre as radical o modelo Pro 98 de cabeça, né? 16x19, nem ela é 18x20, né? A antiga era, hoje ainda não é mais, a antiga MP, não a Pro. A Pro sempre foi 16x19, mas ela continua sendo 16x19, mesma largura, 21 milímetros, RA de novo 68 lá em cima, swing weight 325
e 326 gramas de peso já encordoada. E portanto, esses modelos todos que eu falei são modelos contados entre essas raquetes all-around. Por quê? Porque tem um perfil médio, não é largo como as de potência e nem tão estreito como as de controle, embora algumas de controle tenham e sejam semelhantes a elas. Tem uma cabeça entre 97, 102, 104, né? Um peso entre 300 e 315 gramas, sem cordas, né? Pattern vai variar, nós não falamos aqui, mas por exemplo, a raquete Blade 102, que é atribuída como usada pela Serena Williams, tem um padrão de 18 por 19 e aquela já tem um swing weight de 349, né? Uma rigidez de 69, o que eu duvido que a Serena use, provavelmente ela usa uma rigidez mais baixa, mas só para você perceber que também o pattern é variado, a rigidez é variada, né? Na sua maioria ela vai entre 60 e 69, você não vai ter 70, 71, 72, como é comum, por exemplo, em raquetes de potência, e também o equilíbrio varia, né? Tem algumas que são um pouquinho mais pesadas, mais voltadas para o cabo, dão um pouquinho mais de controle, outras um pouquinho mais equilibradas, outras até um pouquinho mais com equilíbrio para a cabeça para aumentar a potência. E também o swing weight, você viu aí a quantidade de raquetes que eu dei exemplo, ele varia muito, né? Você tem desde um swing weight extremamente baixo, como o da Babolat Strike Team, que é 309, até um 349, que é a da Blade usada pela Serena Williams. Então, essas são as características. Há uma série de variáveis e aí é que reside a grande dificuldade quando nós temos que escolher uma raquete. Há variáveis que, se a gente não conhece e não sabe como funciona, a gente vai lá e pega a raquete e escolhe a raquete porque ela é usada pelo jogador com quem a gente se identifica, ou ela é usada, a gente escolhe porque é o jogador que está ganhando mais torneios, então eu quero aquela raquete, embora não seja igual, ou então a gente escolhe porque é mais bonita, ou porque a maioria do povo do clube joga com ela, aquele rapaz que joga com a gente joga muito bem e ele usa essa raquete, então é essa que eu quero, e às vezes a gente não presta atenção no que é mais fundamental. Há uma série de variáveis e cada jogador, cada tenista precisa entender que a composição de todas essas variáveis é que vai determinar qual é a performance de uma raquete. Além da corda que você vai usar, além de uma série de outras coisas, da técnica do jogador e tudo mais. Mas tudo isso é importante para você perceber que não existe raquete perfeita para todos. Não existe uma raquete, não inventaram ainda uma raquete que serve para qualquer tipo de jogador. A raquete precisa ser adaptada, precisa ser afinada como instrumento para o tenista. Se o jogador não sabe como é que é o tipo de golpe dele, se ele tem um swing longo ou mais curto, se ele tem já condição de bater e condição física de jogar com uma raquete mais pesada ou não, e tantas outras coisas que entram nessa composição, o risco dele escolher a raquete errada e dele usar uma raquete que não dá a performance que ele poderia ter é imenso. Tudo isso para você perceber que nessa linha, a chamada all-around, tem raquete de vários tipos, com várias características, e você vai dizer assim, como é que eu descubro qual é a melhor para mim? Esse é o assunto para outro vídeo, hoje ficamos por aqui. Abraço a todos e até a próxima. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição aí embaixo, né? Ativa lá o sininho e tudo mais para que você sempre receba as informações assim que haja vídeos novos, ok? Abraço!